O nascimento de um pai. Durante muito tempo, nós acreditamos que o nascimento de um filho transformava apenas uma pessoa, a mãe. E isso é verdade. A ciência já demonstrou há muitos anos que a maternidade modifica profundamente o cérebro feminino. Os hormônios mudam, novas conexões neurais surgem, o cérebro passa a identificar riscos que antes nem eram percebidos. É como se a própria natureza preparasse aquela mulher para uma missão extraordinária. Proteger, cuidar, amar. Mas existe uma pergunta que permaneceu esquecida durante décadas. E o pai? O que acontece com o homem quando ele segura um filho nos braços pela primeira vez? Será que ele apenas recebe um novo título? Será que apenas assume novas responsabilidades? Ou será que alguma coisa também muda dentro dele? Durante muito tempo, quase ninguém procurou essa resposta. Talvez porque durante séculos tenhamos enxergado o homem apenas como o provedor, aquele que trabalha, que paga as contas, que coloca comida sobre a mesa, como se a sua principal função terminasse, como se o amor paterno fosse apenas uma consequência da convivência. Mas a ciência resolveu olhar para essa pergunta e encontrou uma resposta extraordinária. Quando nasce um filho, nasce também um pai. Não apenas diante da sociedade, não apenas diante da família. Nasce biologicamente. O cérebro masculino também muda. Pesquisas recentes demonstraram que, nas primeiras semanas após o nascimento de um filho, o cérebro do homem passa por um intenso processo de reorganização. Existe um período de grande neuroplasticidade, áreas relacionadas ao cuidado, à empatia, à proteção, ao reconhecimento das emoções e ao vínculo afetivo. Elas tornam-se muito mais ativas, os hormônios também mudam. A testosterona, olha só, tende a diminuir. Ao mesmo tempo, hormônios relacionados ao apego, ao comportamento de cuidado, passam a exercer maior influência. E existe um detalhe fascinante. Quanto maior é a participação desse pai na vida da criança, mais intensas costumam ser essas adaptações. Ou seja, o cérebro masculino responde ao amor, à presença, ao contato, ao cuidado. Talvez seja por isso que tantos homens descrevem exatamente a mesma sensação. O instante em que seguram um filho pela primeira vez. Eles não conseguem explicar, mas sabem que nunca mais serão os mesmos. Alguma coisa muda, alguma coisa nasce, porque naquele momento não nasceu apenas uma criança, nasceu um pai também. E isso muda completamente a forma de como devemos enxergar a paternidade. Ela deixa de ser apenas um papel social. Ela passa a fazer parte da própria biologia humana. A natureza não criou esse vínculo por acaso. Ela investiu milhões de anos de evolução para construí-lo. E quando olhamos para as crianças que crescem com pais verdadeiramente presentes, entendemos o porquê. Diversos estudos mostram que essas crianças apresentam, em média, melhor desempenho escolar, maior estabilidade emocional, menor risco de ansiedade, menor risco de depressão, maior autoestima, maior capacidade de construir relacionamentos saudáveis, maior segurança para enfrentar os desafios da vida. Isso não significa diminuir o papel extraordinário das mães, muito antes, pelo contrário. Mães são insubstituíveis, só que pais também. Não se trata de descobrir quem é mais importante. Essa pergunta ela está errada desde o começo. A pergunta correta é outra. O que cada um oferece para o desenvolvimento daquela criança? E a resposta da ciência é clara. Pai e mãe oferecem contribuições diferentes, complementares, ambas profundamente importantes. Agora, pensa comigo. Se a natureza trabalhou tanto para criar esse vínculo, se o cérebro muda, se os hormônios mudam, se toda essa transformação existe para aproximar o pai e o filho, o que acontece quando esse vínculo começa a ser destruído? Porque existe uma forma de separação que não deixa marcas visíveis no corpo, não aparecem exames, mas pode deixar marcas profundas na vida de uma criança. E é justamente sobre isso que nós vamos falar agora. Se a ciência demonstra que a ex trabalhou tanto para criar o vínculo entre pai e filho, por que às vezes este mesmo vínculo começa a desaparecer?
Essa talvez seja uma das perguntas mais difíceis desse episódio, porque muitas pessoas imaginam que a alienação parental acontece de forma escancarada, com gritos, com ameaças, com uma ordem dizendo: você nunca mais vai ver seu pai. Mas quase nunca é assim. Na maioria das vezes, ela chega diferente. Ela entra dentro da casa sutilmente. E justamente por isso pode ser tão difícil de percebê-lo. Ela começa com pequenas frases, pequenos comentários, pequenas insinuações, pequenas sementes. Que pena! Hoje eu tinha preparado um programa tão legal. Mas tudo bem, vai com teu pai. Ou então, vai tranquilo, eu fico aqui te esperando. Ou ainda, eu jamais vou te impedir você de ir. Nenhuma dessas frases parece grave. Algumas, inclusive, podem ser ditas sem que exista a intenção consciente de afastar uma criança do outro genitor. Mas existe uma diferença enorme entre uma frase isolada e uma mensagem repetida durante meses ou durante anos. A repetição muda tudo, porque uma criança aprende muito mais pelo clima emocional do que pelas palavras. Ela percebe expressões, silêncios, olhares, suspiros. Ela sente quando um dos pais fica triste porque ela vai passar o fim de semana com o outro. Ela percebe quando uma fotografia desaparece da estante, quando um assunto deixa de ser mencionado, quando o nome do pai passa a provocar desconforto dentro de casa. Quando comentários em voz alta entre familiares, a criança absorve tudo, isso mesmo. Mesmo quando ninguém lhe explica absolutamente nada, pouco a pouco ela começa a viver um conflito impossível. Ela ama os dois, mas sente que demonstrar carinho por um machuca o outro. E então começa a esconder sentimentos. Esconde um abraço, esconde um passeio, esconde uma lembrança, esconde uma fotografia, esconde a felicidade. Não porque deixou de amar, mas porque acredita que amar um significa ferir o outro. Esse é um dos fenômenos mais dolorosos da alienação parental. O conflito de lealdade. Nenhuma criança deveria ser colocada nessa posição. Nenhuma criança deveria sentir que precisa escolher entre aqueles que ama. Existe outro aspecto que poucas pessoas conhecem: as falsas memórias. Nós costumamos acreditar que nossa memória funciona como uma câmera de vídeo, mas ela não funciona. A memória humana reconstrói acontecimentos. Ela é influenciada pelas emoções, pelas experiências e também pelas histórias que ouvimos repetidamente. Quando uma criança escuta durante muito tempo que um dos pais nunca se importou, que nunca telefonou, que nunca esteve presente, que escolheu outras prioridades, ele pode passar a acreditar sinceramente nessa narrativa. Ela não está inventando, ela não está mentindo, ela realmente acredita, porque aquela narrativa passou a fazer parte da forma como ela interpreta o próprio passado. Imagine o sofrimento de um pai diante disso. Já não basta enfrentar a distância. Agora também é preciso enfrentar lembranças que nunca existiram daquela maneira. E existe um aspecto sobre o qual se fala muito pouco. Em alguns casos, a alienação parental não é praticada apenas por um dos pais. Ela pode ser reforçada por pessoas muito próximas, avós, tios, padrastos, madrastas, outros familiares e até amigos da família. Muitas vezes essas pessoas acreditam sinceramente que estão protegendo alguém que amam, mas acabam repetindo os comentários negativos, ironias, em situações, julgamentos. Às vezes fazem isso sem perceber o efeito que essas palavras produzem. Para a criança, porém, pouco importa quem falou. O impacto emocional pode ser exatamente o mesmo. Cada comentário negativo, cada ironia, cada dúvida plantada pode fortalecer uma imagem distorcida daquele pai. É importante fazer uma observação. Nem toda crítica é alienação parental. Nem todo conflito entre ex-cônjuges é alienação. Existem situações em que o afastamento de um dos pais é necessário para proteger uma criança. Quando há violência, abuso ou risco real, a prioridade deve ser sempre a segurança da criança. É exatamente por isso que cada caso precisa ser analisado com responsabilidade, equilíbrio e respeito às evidências. Mas quando existe uma campanha contínua, injustificada, repetitiva, para enfraquecer o vínculo afetivo entre uma criança e o seu pai,
as consequências podem ser profundas. Porque aquilo que começa com pequenas frases pode terminar mudando uma vida inteira. E talvez a maior tragédia seja justamente essa. Na maioria das vezes, a criança não percebe que está sendo colocada no centro de um conflito que jamais deveria ser dela. Ela apenas continua tentando fazer aquilo que toda criança faz desde os primeiros dias de vida: amar quem ama. Existe uma frase que me faz refletir profundamente. Uma criança pode sobreviver à separação dos pais. O que ela não deveria ser obrigada a enfrentar é a separação do amor. Porque quando os dois adultos se separam, o casamento termina. A parentalidade não. Pai e mãe deixam de ser marido e mulher, mas jamais deixam de ser pai e mãe. Infelizmente, nem sempre é isso que acontece. Quando o conflito entre adultos ocupa todo o espaço, quem mais sofre costuma ser justamente quem menos pode se defender: a criança. Porque ela continua crescendo, continua indo à escola, continua sorrindo, continua fazendo aniversários, mas muitas vezes carregando um peso que ninguém consegue enxergar. É por isso que muitos especialistas chamam essas marcas de cicatrizes invisíveis. Elas não aparecem em uma tomografia, não aparecem em exames, não aparecem em uma fotografia. Talvez pela cara da tristeza, sim, mas aparecem anos depois, na maneira de confiar, na maneira de amar, na maneira de lidar com perdas, na forma como aquela criança já adulta constrói seus próprios relacionamentos. São os modelos. A infância nunca desaparece, ela apenas cresce junto conosco. Pesquisas na área da psicologia mostram que crianças expostas a conflitos familiares intensos e persistentes podem apresentar na vida adulta maior dificuldade para confiar nas pessoas, maior medo do abandono, maior insegurança afetiva, maior ansiedade, maior dificuldade para resolver conflitos sem medo de perder quem amam. Isso não significa que todas as crianças viverão essas consequências. O ser humano é extraordinariamente resiliente. Existem crianças que conseguem superar experiências muito difíceis, mas isso não diminui nossas responsabilidades de evitar sofrimentos que podem ser prevenidos. E tem um outro aspecto que quase nunca recebe atenção. Quando falamos em alienação parental, normalmente pensamos apenas na criança. E ela deve, sem dúvida, ser nossa maior preocupação. Mas existe outra vítima, o pai, que vai sendo afastado da vida do filho. Imagine por um instante, você acorda e percebe que já não sabe qual é o desenho favorito do seu filho. Não sabe qual foi a última música que ele ouviu. Não sabe qual foi o último aniversário que comemorou. Não sabe quando perdeu o último jogo. Não sabe qual esporte mudou de gosto. Você continua sendo pai, continua sendo mãe, mas deixa aos poucos de participar da história daquele filho. E existe uma dor muito particular nisso. É uma ausência diferente, porque ela não é definitiva. Ela continua viva. Todos os dias existe esperança. Todos os dias existe saudade. Todos os dias existe expectativa. Quem já viveu o afastamento de um filho sabe que existem dores que desafiam qualquer explicação. Há feridas que nenhum médico consegue enxergar. Nenhum exame de novo consegue medir. Não há remédio que possa curar. Porque perder um filho para a morte é enfrentar um luto, é uma dor imensurável, mas existe uma despedida, existe um ritual, existe um encerramento. Agora, perder um filho que continua vivo é diferente. É acordar todos os dias, imaginando como ele está. É lembrar do aniversário, do Natal, do Dia dos Pais. É comprar um presente sem saber que algum dia conseguirá entregá-lo. É olhar fotografias, tentando descobrir quando foi que a distância começou, ou quando foi a última fotografia. É continuar amando alguém que parece cada vez mais distante. É viver um luto sem despedida. Talvez por isso tantas pessoas descrevam essa experiência como uma das dores mais profundas que um ser humano pode experimentar. O luto de um filho vivo. Porque ela não termina. Ela apenas muda de forma. E existe algo que jamais deveríamos esquecer. A imensa maioria dos pais separados ama profundamente seus filhos. Erra, acerta, tem defeitos, como qualquer ser humano, mas ama. Por isso,
Antes de transformar uma criança em um instrumento de uma disputa entre adultos, vale a pena fazer uma pergunta muito simples. Daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, quando essa criança olhar para trás, ela vai agradecer pelas nossas atitudes ou vai tentar entender por que lhe foi negado o direito de construir por si mesma a relação com quem lhe deu a vida? Porque o tempo passa, as mágoas dos filhos muitas vezes diminuem, mas a infância, essa nunca volta. E tudo aquilo que uma criança deixou de viver ao lado de um pai ou de uma mãe, nenhum tribunal, nenhuma sentença, nenhum pedido de desculpas jamais conseguirá devolver. E é exatamente por isso que esse tema não diz respeito apenas ao direito, não diz respeito apenas à psicologia, nem apenas à medicina. Ele diz respeito à humanidade, porque proteger uma criança é proteger também a sua história, a sua memória, a sua identidade e o direito de amar sem culpa aqueles que a amam. Quando eu comecei esse episódio, eu fiz uma afirmação baseada na ciência. Quando nasce um filho, nasce também um pai. Agora, no final dessa conversa, talvez essa frase tenha adquirido um significado ainda maior, porque hoje sabemos que a paternidade não é apenas um vínculo jurídico, não é apenas um sobrenome registrado em uma certidão de nascimento, não é apenas a obrigação de sustentar financeiramente. A paternidade também é biologia, é psicologia, é presença, é construção diária, é um vínculo que a própria natureza ajudou a criar. E é justamente por isso merece ser protegido. Mas proteger esse vínculo não significa fechar os olhos para a realidade. Existem pais que abandonam, existem mães que abandonam, existem situações de violência, abuso e negligência em que o afastamento é necessário para proteger uma criança. Já falamos nisso. Nesses casos, proteger a criança sempre será a prioridade absoluta. Mas esse episódio não fala dessas situações. Esse episódio fala dos casos em que uma criança perde, sem necessidade, a oportunidade de conviver de maneira saudável com um pai ou de uma mãe que ama. E essa perda não pertence apenas àquela família. Ela pertence à sociedade, porque toda vez que um vínculo afetivo é destruído sem justificativa, todos nós perdemos um pouco. Existe uma pergunta que todo adulto envolvido em uma separação deveria fazer a si mesmo. Daqui a 30 anos, meu filho vai olhar para trás e sentir que eu ajudei a amar ou que eu ensinei a ter medo de amar. Porque o amor não é um recurso limitado. Uma criança não ama menos a mãe porque ama o pai, nem ama menos o pai porque ama a mãe. O coração de uma criança não funciona como uma balança, ela não divide o amor. Ele multiplica. Talvez a maior maturidade de um adulto seja compreender isso. Existe também uma responsabilidade que vai além do pai e da mãe. Ela alcança os avós, os tios, os padrastos, as madrastas, os amigos da família, todos aqueles que convivem com essa criança. Porque, às vezes, uma única frase dita diante dela permanece viva durante anos. Palavras constroem pontes, mas também podem destruir pontes. Palavras aproximam, mas também afastam. Por isso, antes de fazer um comentário sobre o outro genitor, vale a pena imaginar aquela criança ouvindo tudo em silêncio, porque ela está ouvindo, mesmo quando parece distraída, mesmo quando não responde, mesmo quando ninguém acredita que ela compreendeu. Ela compreendeu. As crianças escutam muito mais com o coração do que com os ouvidos e carregam essas palavras por muito tempo, talvez por uma vida toda. E é por isso que preservar o vínculo saudável de uma criança com cada um dos seus pais, sempre que isso for possível, é seguro. Não deveria ser uma causa dos homens nem das mulheres. Deveria ser uma causa de todos nós, porque estamos falando da infância. E infância não tem segunda edição. Não existe a possibilidade de voltar aos 7 anos para viver aquilo que foi perdido. Não existe um botão para recomeçar. O tempo da infância passa, e passa depressa. E quando ele termina, ficam apenas as lembranças e as perdas. E é exatamente por isso que precisamos escolher muito bem quais lembranças ajudaremos uma criança a construir. Hoje, a ciência nos mostrou que quando nasce um filho, também nasce um pai. A psicologia nos mostra como esse vínculo influencia a formação emocional de uma criança.
O direito procura protegê-lo, mas acima de tudo é a própria experiência humana que nos ensina o seu valor. Porque nenhum adulto deveria usar o amor de uma criança como instrumento de uma disputa. Nenhuma mágoa deveria ser maior do que o direito de um filho de amar livremente. Nenhuma separação conjugal deveria obrigar uma criança a se separar emocionalmente de quem também faz parte da sua história. Talvez o verdadeiro sinal de maturidade não seja vencer uma disputa judicial, nem convencer uma criança de quem está certo. Talvez a verdadeira vitória seja permitir que ela cresça sabendo que nunca precisou escolher entre aqueles que mais amava. Porque quando um filho nasce, a vida de uma mãe muda, a vida de um pai também. E a sociedade tem o dever de proteger este encontro. Não porque a ciência manda, não porque a lei determina, mas porque é isso que as crianças merecem, que elas possam crescer cercadas de respeito, de afeto, de segurança e da liberdade de amar, sem culpa, aqueles que as amam. Quando nasce um filho, nasce também um pai. E esse talvez seja um dos vínculos mais extraordinários que a natureza já criou, que jamais falte sabedoria para protegê-lo. Talvez em algum momento deste episódio você tenha pensado na sua própria história. Talvez tenha lembrado do seu pai. Talvez tenha lembrado da sua mãe, do seu filho ou de alguém que você ama. Se isso aconteceu, então essa conversa já valeu a pena, porque o objetivo deste episódio nunca foi apontar culpados, nunca foi dizer que todos os pais têm razão ou que todas as mães têm razão. A vida é muito mais complexa do que isso. Existem famílias felizes, existem famílias reconstruídas, existem pais extraordinários, mães extraordinárias. Existem também pais ausentes, mães ausentes, e existem situações em que proteger uma criança significa, infelizmente, afastá-la de um adulto, que representa um risco. Nada disso pode ser ignorado, mas existe uma verdade que permanece: toda criança merece crescer cercada por adultos que coloquem o seu bem-estar acima das próprias mágoas. Porque a infância passa, os adultos amadurecem, as feridas muitas vezes cicatrizam, mas o tempo perdido, esse nunca volta. Talvez um dia aquela criança descubra que poderia ter vivido momentos que jamais viveu. Conversas que nunca aconteceram, abraços que nunca foram dados, aniversários que nunca foram comemorados, fotografias que nunca foram tiradas. E nenhuma decisão judicial será capaz de devolver essas lembranças, porque não dará mais tempo. Por isso, antes de falar mal do outro genitor diante de uma criança, pense duas vezes. Antes de transformar um filho em um mensageiro, pense duas vezes. Antes de permitir que a mágoa fale mais alto do que o amor, pense duas vezes. Porque palavras passam, mas aquilo que elas constroem ou destroem podem permanecer por toda uma vida. A ciência fez a sua parte. Ela mostrou que, quando nasce um filho, o cérebro de um homem também muda. Ela mostrou que a presença paterna faz diferença, que esse vínculo é real, que ele é biológico, que ele é importante. É importante para o desenvolvimento infantil. Agora, o restante depende de nós, depende da nossa maturidade, da nossa capacidade de separar os conflitos dos adultos dos direitos das crianças, da nossa coragem de colocar o amor acima do orgulho, porque uma criança nunca deveria carregar o peso de uma guerra que não começou. Ela deveria carregar apenas aquilo que toda a infância merece carregar: boas lembranças, seguranças, afeto e a certeza de que nunca precisou escolher entre aquele que mais amava. Quando nasce um filho, nasce também um pai. Nasce também uma mãe. E nasce uma oportunidade extraordinária de construir uma história de amor. Que essa história jamais seja interrompida pelo orgulho dos adultos, porque no fim de tudo, as crianças crescerão, os pais envelhecerão, as mães também, e um dia restarão apenas as lembranças, que elas sejam lembranças de amor e não de ausência. Muito obrigado por ter permanecido até aqui. Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe. Talvez exista um pai que precisa ouvi-lo, talvez exista uma mãe que precisa refletir sobre ele, ou talvez exista alguém que simplesmente precisa lembrar que
Nenhuma criança deveria ser privada do direito de amar livremente aqueles que as amam. Men of 60. Não é sobre idade, mas é sobre postura. Agora, se você tem alguma história, algum comentário para fazer nesse sentido, deixa aqui. Ajude a gente a debater esse assunto tão complexo. Até o próximo episódio.